Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere o seguinte jogo de apostas. Numa cartela com 60 números disponíveis, um apostador escolhe de 6 a 10 números. Dentre os números disponíveis, serão sorteados apenas 6. O apostador será premiado caso os 6 números sorteados estejam entre os números escolhidos por ele numa mesma cartela. O quadro apresenta o preço de cada cartela de acordo com a quantidade de números escolhidos. 5 apostadores, cada um com R$500 para apostar, fizeram as seguintes opções. Arthur, 250 cartelas com 6 números escolhidos. Bruno, 41 cartelas com 7 números e 4 cartelas com 6 números. Caio, 12 cartelas com 8 números e 10 cartelas com 6 números. Douglas, 4 cartelas com 9. Eduardo, 2 cartelas com 10 números. Os dois apostadores com maiores probabilidades de serem premiados são... Bom, primeiro eu quero te mostrar o aspecto de porquê, né, que eles têm essas opções. Por exemplo, aqui, ó, por que o Arthur ele pode fazer 250 cartelas com 6 números? Porque cartelas com 6 números custam R$2. Então, R$2 aqui, ó, vezes 250 vai resultar os R$500 que ele tem disponível. O Bruno tem 41 cartelas com 7 números. Então, Bruno tem 41, uma cartela com 7 números, que custa 12. Então, 41 vezes 12. Deixa eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 1, 1 vezes 4, 4. Aqui, 2, 9, 4, 492. E ainda tem 4 cartelas com 6. Como cartela com 6 custa R$2, então ele tem 4 vezes 2, que dá R$8. E aí, 492 com 8, isso fecha os R$500 que ele tem disponível. Então, essa tabela aqui serve para legitimar essas apostas de cada um, né, de quanto cada um apostou. Então, só para isso que está servindo essa tabela nesse exercício. Bom, visto isso, eu vou passar para uma outra lâmina, onde, antes da resolução propriamente dita, eu quero te mostrar aí uma espécie de equivalência, né, entre essas cartelas de apostas. Deixa eu colocar aqui, ó, olha só. Numa cartela de 6 números, tu tens 6 números e todos deverão ser escolhidos. Olha só aqui, ó. Então, quem aposta cartela com 6 números, por exemplo, o Arthur, ele só apostou cartelas com 6 números, né? 250 cartelas com 6 números. Então, para que ele ganhe, né, o prêmio, para que ele acerte, numa mesma cartela, tem que acertar todos os números, porque ele tem 6 números em cada cartela e 6 números serão sorteados. Então tem que pensar isso, ó, que o sorteio se compõe, né, de 6 números. Ok? Então o que eu quero te mostrar é o seguinte, ó, se uma cartela tem 7 números, vou botar aqui, ó, cartela com 7 números. Então vou hipoteticamente colocar aqui 7 números. Vou colocar, por exemplo, o 18, o 23, o 31, o 40, o 46, o 52 e o 55. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 números escolhidos numa cartela. Bom, o que eu observo? Que a partir desta cartela aqui, de 7 números, eu consigo formar 6 cartelas de 6. Por quê? Se eu tiro o 18 fora, o que eu tenho? Eu tenho 23, 31, 40, 46, 52 e 55. Se eu tiro o 23 fora, aí eu tenho 18, 31, 40,
46, 52, 55. Se eu tiro o 31 fora, eu tenho o 18, o 23, o 40, 46, 52, 55 e assim por diante. Então, se eu tenho 7 números, eu vou tirando um deles um a um da minha aposta e eu fico com 6 disponíveis. Então, é como se uma cartela de 7 números, ela equivale a uma cartela, vou botar para cá, uma cartela com 7 números, ela equivale a 7 cartelas com 6 números. Então, apostar uma cartela com 7 números dá no mesmo que eu apostar 7 cartelas com 6 números. Né? Por quê? Porque eu consigo compor 6 números, 6 cartelas de 6 números a partir de 7, deixando um de cada de fora. Bom, e o mesmo acontece, ó, numa cartela com 8 números. Cartela com 8 números. Então imagina, eu também consigo numa cartela de 8 números, de certa maneira, desmanchar esses 8 números em combinações de 6, né? Em sextetos. Eu vou escolhendo aqui desses 8, eu vou formando grupos de 6. Então nota que a partir de 8 números, de uma cartela com 8 números, eu consigo desmembrar esses 8 números aqui em várias cartelas de 6. Como eu fiz aqui com 7 números, que eu consegui 7 cartelas de 6. Bom, e como que eu consigo descobrir quantas cartelas de 6 eu consigo a partir de 8? Bom, aí eu faço por combinações. Então, combinações de 8 para escolher 6. Né? Claro, eu tenho 8 números disponíveis na minha cartela e quero formar grupos de 6, como se fossem jogos de 6. Então, eu tenho 8, 6 a 6. Isso aqui é como se fosse assim, ó, deixa eu te explicar na prática. Imagina tu tem um sonho, né? Tu sonhaste com 8 dezenas, com 8 números, mas só pode jogar 6. Então o que tu vai fazer? Tu vai jogar todas as possibilidades de agrupar essas 8 de 6 em 6, para não perder a aposta. Compreende isso? Então se tu tens 8 números disponíveis, mas só pode jogar 6, então tu vai organizar esses 8 números em grupos de 6. Fazendo o quê? Combinações de 8, 6 a 6, já que a ordem deles não interessa. E aqui eu tenho 8 fatorial, que é o fatorial do maior, fatorial do total, 8. Aqui o fatorial do menor e do lado o fatorial da diferença, 8 menos 6, que é 2. 2 fatorial. Lembrando que isso vem da expressão das combinações, da fórmula, né? Com CNP, combinações de n elementos tomados P a P, é n fatorial dividido por p fatorial e n menos p fatorial. Então, 8 fatorial, 6 fatorial, 2 fatorial. Aí eu simplifico isso, né? Eu abro aqui esse fatorial 8 até o 6. 8 vezes 7 vezes 6, seguro no 6. Aqui eu tenho 6 fatorial e 2 fatorial. Cancela. 8 vezes 7, 56. 56 divide por 2 fatorial, que é 2. E eu tenho 28. Ou seja, eu consigo organizar 28 jogos com 6 dezenas a partir de 8 disponíveis. Tá? Então, nota que isso se estende também para os outros. Eu fiz aqui com 7, né? Com 7 números, consegui 7 cartelas de 6. Eu posso fazer também com 8, como eu fiz aqui, né? Consigo 28 cartelas com 6. Eu posso fazer também para o 9 e para o 10. Tá? Então, isso é uma espécie de observação, né, antes da resolução propriamente dita. Tá? Então, agora eu vou passar para uma outra lâmina limpa para resolver. Bom, então eu vou calcular agora cada um deles. Vou pensar aqui primeiro
no Arthur. O Arthur, ele fez 250 cartelas com 6 números, então ele tem 250 chances, né? Pensa comigo, eu estou considerando as possibilidades de organizar de 6 em 6. Então, se o Arthur já tem cartelas com 6 algarismos, com 6 números, ele tem 250 chances. Então, ele tem 250 apostas, 250 possibilidades alternativas. Por quê? Porque o jogo tem 6 dezenas e ele jogou 250 cartões tendo em cada um justamente 6 dezenas. Vamos passar agora para o Bruno. O Bruno, o que ele fez? Ele fez 41 cartelas com 7 números. Então, olha só, o Bruno tem 7 cartelas, tem 41 cartelas com 7 números. Lembra que cada cartela com 7 números me dá 7 cartelas de 6. Então, nós vamos fazer o cálculo aqui agora. Ele tem 41 cartelas com 7. Então, ele tem 41 vezes. Bom, se tem 7 dezenas, eu já sei que essas 7 dezenas me possibilitam 7 jogos de 6. Isso porque eu fiz no slide anterior. Mas supondo que eu não houvesse feito, são combinações de 7 para escolher 6. Então, isso é igual a 41 vezes, aplicando a expressão das combinações, 7 fatorial, aqui 6 fatorial, que é o menor, né? O número de escolhidos, e a diferença 7 menos 6, 1. 1 fatorial. Então, eu tenho aqui 41 vezes 7, eu vou abrir até o 6. 7 vezes 6 fatorial, sobre 6 fatorial, e 1 fatorial, que é 1. Cancela aqui. 6 fatorial com 6 fatorial, me sobrou 41 vezes 7. E aí, 41 vezes 7 vai resultar 41 vezes 7. Tá 287, né? 280 com mais 7. 287. Bom, isso somente das cartelas com 7 números, mas ele tem mais 4 cartelas de 6. Bom, então ele tem mais 4 cartelas com 6. Lembra que essas 287 aqui, ó, corresponde a cartelas com 6, né? Porque eu desmembrei os de 7 em 6. Então, 41 vezes 7, 287. Então, é como se ele tivesse feito 287 jogos com 6. Beleza? Então, está faltando aqui somar as 4 cartelas com 6. Então, aqui, mais 4 cartelas. E aí, isso vai me dar 200, aqui dá 11, 291. Então, o Arthur tem 250 chances, o Bruno tem 291 chances. Ok? Vamos fazer o mesmo raciocínio agora para o Bruno. Aliás, o Bruno já foi feito para o Caio, próximo, né? Então, Caio, nota que esse vídeo não vai ficar muito curto, né? Vai ficar meio extenso, mas eu estou detalhando para ti a resolução. O Caio, o que o Caio tem? O Caio tem 12 cartelas com 8. 12 cartelas com 8. E mais 10 cartelas com 6. Ó, mais 10 cartelas com 6. Aqui no Bruno faltou, né? 41 cartelas com 7, mais 4 cartelas com 6. Tá? Então o Caio tem 12 cartelas com 8, mais 10 cartelas com 6. As cartelas que tem 6, eu não preciso me preocupar, né? Porque já são cartelas com 6, já são, vamos dizer assim, o mínimo possível, né? De aposta. Então, vou pensar aqui.
12 cartelas com 8. Então, são 12 vezes as combinações de 8 números, que é o que tem em cada cartela, para escolher 6. Quer dizer que eu vou calcular todos os jogos de 6 a partir de 8. Então, isso vai ser igual a 12 vezes aí combinações total 8, fatorial, número de escolhidos 6 e a diferença 8 menos 6, 2. 2 fatorial. Então, isso resulta 12 vezes, aí vou abrir esse 8 até o 6, 8 vezes 7 vezes o 6, segurando o 6, 6 fatorial, 2 fatorial. Cancela 6 fatorial com 6 fatorial, me sobra aqui 12 vezes, que é esse 12 aqui, né? 12 vezes 8 vezes 7, divide por 2 fatorial, que é 2. Aí eu posso simplificar aqui, ó, 12 por 2, que dá 6. Aí eu tenho 6 vezes 8 vezes 7. 6 vezes 8 vezes 7. Isso vai dar aí 300 e... Vamos somar aqui, né? 8 vezes 7, 6 vezes 8 vezes 7. 48, fazer um rascunho aqui, ó. 48 vezes 7. 7 vezes 8, 56, vão 5. 7 vezes 4, 28, 33. 336. Então, isso aqui está dando 336. É como se a partir de 8 números eu consigo fazer 12 cartelas de 8 números, eu consigo fazer 336 jogos com 6 números, tá? É mais ou menos isso. E aí tá faltando as 10 cartelas com 6. Então, se isso aqui, ó, são jogos com 6, eu vou somar aqui mais 10 cartelas com 6. Ó, mais 10 cartelas com 6. E aí eu tenho 346 possibilidades, né, de organizar 6 números. Então, por enquanto, o Caio está ganhando, né? O Caio e o Bruno são os que têm mais possibilidades. Ele quer escolher os dois que têm mais, por enquanto é Caio e Bruno. Bom, vamos pensar agora no próximo, que é o Douglas. Então, o que o Douglas tem como aposta? Ele tem 4 cartelas com 9, 4 cartelas com 9 e só, né? São só 4 cartelas com 9. Então, vamos fazer, ó. O Douglas tem 4 vezes, vou pegar esses 9 números da cartela dele e vou desmanchar em possibilidades de jogos com 6. Então, eu tenho aqui combinações de 9 para escolher 6. Isso fica 4 vezes aí o 9 fatorial, que é o total da cartela, divide pelas escolhidas 6, e a diferença 9 menos 6, que é 3 fatorial. Isso resulta 4 vezes, aí eu vou abrir esse 9 até o 6, 9 vezes 8 vezes 7 vezes o 6, tranca no 6 fatorial, 6 fatorial, 3 fatorial. Aqui cancela 6 fatorial, 6 fatorial. Esse 3 fatorial aqui, ó, é o mesmo que 3 vezes 2 vezes 1, daí não precisa colocar o 1. Posso cancelar esse 3 aqui, ó, com 9, que dá 3. E esse 2 aqui com 8, que dá 4. E aí está restando para mim o 4, que é esse aqui, ó, número de cartelas, vezes o 3 que sobrou da simplificação do 9, o 4 que restou da simplificação do 8, e aqui vezes 7. Então, eu tenho 4 vezes 3 vezes 4 vezes 7. Então, eu tenho 4 vezes 3, 12. E 4 vezes 7, 28.
8 vezes 2, 16, vai o 1. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1, 2. 6, 9, 4, 13, vai 1, 3. Ó, de novo, deu mesmo 336 de antes, né? Então aqui está me dando 336. Ou seja, são 336 jogos de 6. É como se ele estivesse jogando 336 cartelas de 6. Ok. Como o Douglas não tem mais nenhum tipo de cartela, né? Só essas com 9. Então, Douglas está pronto. E aí eu vou para o Eduardo. O Eduardo, o que ele fez? Ele apostou 2 cartelas com 10. Somente isso. 2 cartelas com 10. E realmente, ó, 2 cartelas com 10, ó, fecha os R$500, né? Porque cada cartela com 10 custa 250 nesse jogo. Então 250 vezes 2 realmente fecha os R$500, que é o valor que cada um apostou. Ok. Então 2 cartelas com 10. Então eu tenho 2 vezes combinações de 10, que é o que tem em cada cartela, para escolher 6, ou seja, cartões de 6 a partir de 10. Então aqui eu tenho 2 vezes 10 fatorial, é o total disponível de números escolhidos. E aí eu preciso fazer cartões com 6, então aqui 6 diferença, 10 menos 6, 4. Então isso é igual a 2 vezes, vou abrir esse 10 até o 6, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, aí eu seguro no 6, 6 fatorial, 4 fatorial. Posso simplificar 6 fatorial com 6 fatorial. Esse 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 1 não precisa, né, colocar. Então eu tenho aqui, ó, 4 vezes 2, 8. Cancela com esse 8 em cima. E aqui 3 simplifica com 9, que dá 3. Então restou para mim isso 10. Aliás, primeiro 2, né? Que é esse 2 aqui da frente, número de cartelas. 2 vezes o 10 vezes o 3 e vezes o 7. Isso está me dando 2 vezes 10, ó, aqui vai me dar 20. E aqui 3 vezes 7, 21. 20 vezes 21 dá 42, 420. Então eu tenho aqui 420, como se fosse jogos com 6 números. Bom, então agora eu preciso calcular, determinar aí qual dos dois tem, qual deles, né, qual dupla possui maior chance. A chance de todos é o 420, que é o Eduardo. Então o Eduardo tem a chance maior de todos. Depois disso, tenho 336, 346, 291, 250. Aí o 346 aqui em segundo lugar, que é o Caio. Então os dois que têm maior chance é Eduardo e Caio. Ou, na letra A, né, Caio e Eduardo. Então tá aqui, ó, letra A, Caio e Eduardo. Ele não pede de forma respectiva, né, ele não pede quem é mais que o outro, só pede os dois com maiores probabilidades, e os dois que têm maiores chances, maiores probabilidades, aí realmente Caio, Eduardo, Eduardo e Caio, letra A, ok? Bom, eu sei que esse vídeo já está um pouco extenso, mas antes de seguir adiante, eu quero te mostrar uma espécie de curiosidade. A questão já está resolvida, né? Caso tu queira encerrar a tua visualização aqui, né? Fica à vontade. Mas eu quero te mostrar uma curiosidade que acontece a respeito dos jogos da Mega Sena, que tem justamente essa característica de sortear 6 números. E aí eu fiz uma coleta aí no site da Caixa Econômica Federal, dos valores das apostas, tá? Então, por curiosidade, olha só. Eu tenho aqui que quando a pessoa joga 6 dezenas, ela vai pagar R$3,50.
Quando ela joga 7 dezenas, ela vai pagar 24,50. Isso faz todo sentido. Por quê? Porque se eu faço combinações de 7 para escolher 6, ou seja, se eu tenho 7 dezenas e quero desmembrar em 6, em jogos com 6, eu tenho aqui 7 fatorial, 6 fatorial, e a diferença 7 menos 6, 1. Isso aqui eu já fiz na outra lâmina, né? Esse mesmo cálculo. 7 vezes 6 aqui, segurando 6. 6 fatorial, 1 fatorial, cancela. Fatorial de 1 é 1, eu tenho 7 sobre 1, que é 7. Ou seja, se eu tenho 7 dezenas, eu consigo fazer 7 cartelas de 6. 7 jogos de 6. Como cada jogo de 6 custa 3,50, então eu tenho que ser 3,50 vezes 7, para ser justo. 3,50 vezes 7, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 5, 35, vão 3, 7 vezes 3, 21 e 3, 24. Então 24,50, que é realmente, ó, o preço que eles cobram. Por quê? Porque a Caixa sabe que se tu joga 7, dá na mesma que tu jogar 7 numa cartela só, significa jogar 7 cartelas de 6. Vou fazer mais um cálculo, vou fazer agora com 8. Vou mudar de cor aqui, ó. Fazer com 8, ó. 8 números, uma cartela de 8, tu paga R$98. Vamos ver por quê. Porque se eu pego 8 números e distribuo de 6 em 6, faço combinações de 6 em 6, cartelas com 6 apostas, então eu tenho aqui 8 fatorial, que é o total, número de escolhido 6, e aqui a diferença 8 menos 6, 2. Aí eu tenho 8 vezes 7 vezes 6, segurando 6, aqui 6 fatorial, 2 fatorial, cancela 6 fatorial com 6 fatorial, 8 vezes 7, 56, 2 fatorial é 2, 56 por 2, 28. Nós também fizemos esse cálculo aqui na outra lâmina, 28. Aí o que acontece? Jogar uma cartela de 8 é o mesmo que jogar 28 jogos de 6. É como se eu fizesse 28 joguinhos separados com 6 dezenas. E por que é 98? Ora, porque se eu multiplico 28 vezes 3,50, deixa eu botar aqui, ó, 3,50, que é o preço de cada uma, vezes 28 jogos, 8 vezes 5, 40, vão 4, 8 vezes 3, 24, 28, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7, 0, 8, 2 mais 7, 9, uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, R$98. Realmente, ó, é o preço que a Caixa paga. Então a Caixa cobra R$98 porque ela cobra 28 cartelas de 6. Isso por quê? Porque ela sabe que se eu tenho 8 dezenas, eu posso organizar em 28 sequências de 6. Ok? Isso vai se dar também nas outras. Vou fazer só mais uma aqui. Ó, se eu tenho cartelas de 9 e cobra 294, vamos ver se faz sentido. Combinações de 9 para fazer 6. Mais rápido aqui, ó, 9 fatorial. Eu tenho aqui 6 fatorial, a diferença aqui é 3 fatorial. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, tranca no 6. 6 fatorial, 3 fatorial. Cancela 6 fatorial com 6 fatorial. 3 fatorial é o mesmo que 3 vezes 2 vezes 1. Cancela aqui 3 com 9, que dá 3. 2 com 8, que dá 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7. 12 vezes 7 dá 70. Com mais 14 dá 84. Então eu tenho aí 84 jogos. Ou seja, eu tenho 84 sequências de 6. Então é justo que eu pague 84 vezes 13,50, que é o preço de cada uma. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 8, 40, 42. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 8, 24 e 1, 25. Eu tenho aqui 0, 4, 9 e 2 e uma casa.
Ó, 294, realmente é o que a Caixa cobra, R$ 294, porque ela sabe que jogar uma cartela com 9 equivale a jogar 84 cartelas com 6, por isso que ela cobra o valor relativo a 80 jogos de 6. Ok? Então era isso, espero que o vídeo aí tenha te auxiliado nos estudos, lembrando que a proposta do meu canal não é apenas resolver o exercício, né? Mas também te trazer informações e resoluções e aspectos teóricos envolvidos que te possibilite uma melhora e um crescimento aí nos teus estudos, ok? Fica meu forte abraço, obrigado pela visita e até a próxima.